internet, mas o vídeo estará disponível logo mais à noite, né? Então não há como transmitirmos ao vivo, mas queremos assim que os irmãos puderem acessar o vídeo do culto desta manhã. Então queremos desejar a todos um bom dia, né? Nós vamos orar agora. Fique em pé um pouquinho, vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos o privilégio imenso, Pai, de tê-lo conosco esta manhã. Esse culto é para ti, ó Pai. Tudo que for feito aqui, Pai querido, é direcionado para ti, porque o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso culto, Pai. Música cantada, a palavra pregada, a oração feita, Pai. É tudo no sentido de que o Senhor seja glorificado, seja exaltado nas nossas vidas. Pedimos-te, ó Deus, abençoar aqueles que aqui não estão. Sabemos que alguns irmãos estão viajando, outros estão impossibilitados porque estão enfermos. Nós pedimos a cura deles, ó Deus. Pedimos que o Senhor dê uma boa viagem àqueles que estão passando por férias, que o Senhor os abençoe onde quer que eles estejam e que eles voltem debaixo da tua mão de poder, ó Pai. E nós que estamos aqui, ó Deus, nós queremos fazer o melhor para ti. Não fazer o possível, mas o melhor que há em nós, e o que nós temos é para o Senhor. Portanto, recebe o culto que prestamos a ti, ó Deus, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao teu lado, diga a ela que ela é boa, bem-vinda no nosso meio. Amém? Todos são bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor agora.
nós aqui queremos o Senhor. Amém? Nós escolhemos Deus. Ele é o nosso Deus. Está abençoando ele com outro trabalho. E para a honra e glória do Senhor, depois de 3 entrevistas, ele conseguiu esse trabalho. Para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor é bom, né? O
Senhor, Ele atende nossas orações. E eu agradeço também às igrejas, né, o grupo que esteve orando nas quartas-feiras. E eu queria ter falado isso domingo passado, mas não deu oportunidade. E eu queria agradecer ao Senhor, primeiramente, né, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E a igreja por ter orado por Ele. Sempre mostrando, né? Mostrando como Ele é bom para conosco, não é? Isso é muito bom. É um emprego encontrado, não é uma doença curada, enfim, Deus está sempre nos abençoando. Você tem o seu boletim aí em mãos? No domingo que vem, nós não teremos novamente a EBD, mas teremos a reunião do ministério. Então, os irmãos líderes da igreja estejam presentes domingo que vem. Nós vamos tratar tudo sobre o aniversário da igreja, que será dia 11. Então, nós vamos dar nome às pessoas que farão, exercerão sua função no dia 11, né? Recepção, mídia, filmagem, né? E tudo mais, nós definiremos no próximo domingo, tá bom? E um pouquinho sobre o calendário de julho a dezembro, no próximo domingo. E no próximo domingo também, nós teremos a ceia, né? As irmãs relacionadas aí, o Dete, Sandra, Albani e Glaucio Brasil, vão nos ajudar na celebração da ceia do Senhor. E essa semana eu recebi pelo WhatsApp do grupo dos pastores da América do Norte esse versículo, né, que está aí, que diz: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Veja como a Bíblia é atual, né? Olha só. Já em Miqueias, o profeta Miqueias já mencionava o que está acontecendo no Brasil hoje, né? A corrupção. A Bíblia está dizendo isso. Então a Bíblia é muito atual, a Bíblia é para todo o tempo, né? Todas as épocas a Bíblia está presente, né? Então continue orando pelo aniversário da igreja. A nossa mente, nosso coração tem sido tomado, né? Ocupado com aquilo que nós faremos no aniversário da igreja. Orem pelo pastor Carlos Henrique Ludwig. Orem pelos convidados, né? Eu já convidei quase 10 pessoas já. Espero que você convide alguém. Vamos fazer aquela campanha do mais um. Então, se você convidar um, nós teremos já o dobro do que a nossa igreja tem de pessoas. Então, se você convidar 2, 3, imagina, nós teremos aqui muita gente. Então, nós esperamos que você se sinta motivado. Você conhece alguém, né? Lá do seu trabalho, da sua família. Convide para a pessoa, não para vir para uma religião, mas para uma festividade. É um aniversário, você vai convidar a pessoa para um aniversário. E nós teremos aqui uma grande festa. Estamos preparando alimentação para cerca de 100 pessoas. Então, nós teremos muita comida. E teremos a palavra de Deus, muitos cânticos, participação especial também. Então, será uma grande festa para o Senhor. Não é para pastor da igreja, não é para ninguém. É para Deus a festa. Amém? Vamos entregar os dízimos, ou melhor, desculpe, não. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Venham, crianças. Venham, crianças. É o costume. Deixaremos mais para o final. Venham, crianças, vamos orar pelas crianças. Nós queremos orar também por alguns irmãos nossos que estão enfermos, não é? A Ivete, o Irã mandou um WhatsApp agora de manhã, que a Ivete está muito mal da perna, né? Estivemos ontem lá visitando e ela estava bem mal. Então hoje nós estamos orando também por ela. Continuamos orando pela mamãe da Cris, que Deus possa continuar restaurando a saúde dela. Vamos orar pela Sandra. A Sandra, frequentadora assídua da igreja. Ontem ela me ligou, hoje também mandou um WhatsApp dizendo para mim que não poderia estar hoje de manhã. Vamos orar por ela também. Alguém mais lembra de alguém que esteja enfermo, que nós precisamos orar esta manhã? Você conhece mais alguém? Lembra de alguém? Passou despercebido por mim, mas você conhece alguém que precisa de oração? Está enfermo? Não? Então a Mariana é conhecida da igreja, né? Nós continuamos orando. Zilda esteve lá visitando Mariana semana passada. Está bem debilitada, né, Zilda? Está bem debilitada. Vamos continuar orando pela Mariana, né? Que tem ajudado também.
Todas as vezes que a gente precisa de Mariana, ela está aqui, não é? Mas agora ela não pode estar com as pessoas por causa do baixo nível de imunidade que ela está, né? Então nós temos que orar também por ela. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, nós somos imensamente gratos a Deus pela Tua presença entre nós e pela história que temos tido contigo, ó Deus. Nós sabemos do quanto o Senhor é poderoso. Tanto que o Senhor já fez por nós, ó Deus, preservando as nossas famílias. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as benesses do Senhor na nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor essas pessoas mencionadas, ó Deus. A Sandra, ó Deus, a Ivete, a mamãe da Cris, Pai, a Mariana, outros, Pai, que a nossa mente, como é falha, nós não lembramos, mas o Senhor o conhece muito bem. Que o Senhor possa alcançá-los, Pai, e repousar a Tua mão de poder sobre a vida deles. Que o Senhor possa restaurar a saúde, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai, oramos pelo nosso país, o Brasil. Nosso país, ó Deus, que está mergulhado em corrupção, ó Deus, tanta mazela, tanta pobreza, tanta violência, ó Deus, tem misericórdia do Brasil, Pai. Que o Senhor possa levantar homens eleitos pelo próprio Senhor. Tem misericórdia do nosso país, ó Deus. Há esperança, Pai. Mas para que isso aconteça, ó Deus, tem que haver uma reviravolta, tem que mudar muita coisa. Mas há possibilidade, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que aquela nação se volte para Ti, ó Deus, e veja que há solução em Ti, ó Deus. A despeito da gravidade, do buraco em que chegou, ainda há salvação, desde que a nação volte os olhos para Ti, Pai. Oramos pelas nossas crianças aqui do Brasil, Pai. São crianças que dependem de uma boa educação, de uma boa estrutura familiar. Nós oramos por elas, ó Deus. Em particular as crianças da nossa igreja, que o Senhor dê aos pais sabedoria, entendimento para criá-las nos Teus caminhos, ó Deus, tendo temor a Ti, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de tê-las conosco, Pai. E se o Senhor nos entregou, as entregou em nossas mãos, é porque o Senhor entende que nós temos capacitação para criá-las nos Teus caminhos, ó Deus. Nós oramos já agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sabem, nós estamos sem a transmissão ao vivo, não é? Estamos sem a transmissão ao vivo, mas nós estaremos disponibilizando o vídeo do culto desta manhã logo mais à noite, de formas que os irmãos que não estão aqui, ou aqueles que estão aqui também poderão nos acompanhar mais tarde online. Nós queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos esta manhã. O texto, se você tem o costume de abrir a sua Bíblia, você pode abrir a Bíblia em Apocalipse 3:20, que é o texto que nós vamos refletir nele esta manhã. Muito bem. Abriram? Deixa aberto aí. Apocalipse 3:20. O texto fala sobre quando Jesus traz a sua palavra, a sua revelação às 7 igrejas da Ásia. O apóstolo João tem essa visão e Jesus diz a João para enviar essas 7 cartas às 7 igrejas
da Ásia. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia, que está aí no capítulo 3 do livro das Revelações, ou livro do Apocalipse. E o texto fala de um problema que aquela igreja tinha. E uma das coisas que é dita a esta igreja é que aquela igreja não era nem quente e nem fria. Era uma igreja morna. Alguém já tomou café morno aqui? Hã? É bom tomar café morno? É ruim, não é? Ou você gosta de café crente ou ice coffee, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Adele em Nova York, e a gente entrava tipo 5 horas da manhã. Eu lembro que o pessoal que passava, ia para os escritórios, logo de manhã pedia um large ice coffee. Eu ficava, um inverno desse, o fulano está pedindo um large ice coffee, aquele copo enorme, com muito gelo e café. Uma vez eu tentei beber o café, o ice coffee, é terrível, mas as pessoas gostavam e gostam. É ou muito gelado ou quente, mas ninguém gosta de café morno. E Jesus está dizendo a esta igreja que, a despeito de ser uma igreja, Jesus está dizendo que essa igreja era morna, não era nem quente nem fria. E no mesmo texto aí, a essa igreja, Jesus traz essa palavra de 3:20, que está aí registrado, e nós vamos ler juntos esta palavra, né? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Olha lá, você tem na projeção, mas deixe sua Bíblia aberta. Vamos lá, juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu grifei lá os verbos, não é? Ouvir, abrir, entrar e cear. Então eu vi uma vez um quadro a respeito desse versículo. Alguém pintou o quadro Jesus à porta. E o detalhe do quarto é que a porta não tinha trinco por fora, só tinha trinco por dentro. Então fulano pintou o quadro assim na horizontal, e Jesus de um lado e a pessoa do outro lado de dentro. E Jesus não tem como abrir a porta do lado de fora, porque não tem trinco. Então Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se, olha a condicional, se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou comer com você e você vai comer comigo. Então Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus ele não arromba a porta de ninguém. Ele deixa a decisão nas tuas mãos, se você quer abrir a porta ou não, para ele poder entrar. Ele não faz isso nem na minha casa e nem na sua. É você que abre a porta ou não. Diferente do que está em João 10:10. E diz lá que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. O diabo é que faz isso. Ele arromba a porta de todo mundo, invade a vida de todo mundo, prejudica todo mundo. Ele roubar, matar e destruir. Jesus não faz isso. Jesus respeita a minha e a tua decisão. Amém? Isso é muito bom. Agora, nós arcamos com as consequências de abrir ou não a porta. É importante que nós entendamos isso. Porque depois ninguém vai falar assim, Jesus não me abençoou, mas você não abriu a porta. Jesus não curou, mas você não abriu a porta. Jesus não supriu minhas necessidades, mas você não abriu a porta. Percebe? Jesus não salvou, mas você abriu a porta? Não. Então, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, então a gente pode conversar. O que eu fico maravilhado com Jesus é isso. Jesus respeita a minha decisão. Jesus respeita a sua decisão. Não é? E as pessoas argumentam hoje em dia, o mundo está desse jeito, tanta mazela e Deus não faz nada. Mas abriram a porta?
Você tomou as decisões, não tomou? Você escolheu fazer maldade? Escolheu. E por que você está colocando a culpa em Deus? Se você não abriu a porta da sua vida para Deus fazer alguma coisa nessa vida. Então, culpar, transferir o problema para o outro é muito fácil. Agora, arcar com as responsabilidades, dizer assim, não, eu sou o culpado, eu não abri a porta da minha vida para Deus fazer algo novo em mim. Isso acontece fora das portas da igreja, isso acontece dentro da igreja. Quantos cristãos eu ouço dizer assim, Deus não faz nada, faz. O problema é que você não abre a porta da tua vida para Deus fazer alguma coisa na tua vida. Perceberam? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. O que acontece quando Jesus entra na nossa casa? E eu coloquei aí porque isso é uma realidade que está escrito aí. Há aqueles que pensam ou dizem assim, já fui a tantas igrejas e até hoje meu problema não foi resolvido. Para essas pessoas, eu respondo o seguinte, eu respondo com uma pergunta. Você já foi à casa de Deus várias vezes, mas Jesus já foi à tua casa? Porque as pessoas acham que vindo à igreja soluciona tudo. Porque as pessoas acham que Jesus, Deus, tem um endereço fixo para fazer alguma coisa. Pergunta, Jesus morreu dentro ou fora da igreja? Fora. Jesus não está limitado a um espaço. Jesus não cabe numa caixinha. Se nós sairmos daqui agora, Deus vai estar dentro do nosso carro? Vai estar dentro da nossa casa? Vai estar na 75, na 95, na 595? Vai estar lá no trabalho amanhã? Amanhã muita gente não trabalha, né? Mas na terça-feira, vai? Vai! Então as pessoas dizem, eu vou na igreja para ser abençoado. Agora, na casa dele não é? Deixa-me dizer, na igreja Deus abençoa na coletividade, mas em casa Deus abençoa no quarto. Percebe? Você quer ser o teu problema resolvido? O seu problema está lá no quarto, a solução está lá no quarto. Então, muitas pessoas pensam assim, eu já fui a tantas igrejas, muitas vezes, já faz 40 anos que eu estou indo na igreja e meu problema não é resolvido. Agora, o problema pode ser resolvido só na igreja? É só na igreja? Deus está limitado só à igreja? Não. Como muitas religiões, hoje, pensam que existe um lugar em que Deus vai agir. Eu vou para o monte. No Brasil tem essa coisa de monte, né? Eu vou para o monte orar. É no monte? Só no monte? Irmãos, eu não acredito. Eu não acredito. Não tem monte aqui, né? É tudo plano. O único monte que tem é o lixão, né? É o lixão. Vai todo mundo para o monte do lixão. É verdade, Glaucio. Então, Deus não está limitado a isso. Então, vamos parar com esse negócio. Se alguém pensa assim, para com isso. A igreja, né, é o lugar onde Deus ordena a bênção para sempre. É no louvor, no meio da comunhão. Mas não significa que seja só na comunhão. Deus abençoa lá fora também. Você imagina um encarcerado, um enfermo, preso por uma cama de hospital. Então ele está sendo abençoado porque ele não pode vir para a igreja. Não é? É muito bom estar na igreja, deixe-me dizer isso, é muito bom. Eu creio que Deus ordena a bênção sim aqui. Não é? Mas não pense que seja só aqui. Muito bem. O que nós temos aí? O que pode acontecer quando Jesus vem à nossa casa? Pergunta para a pessoa ao teu lado, Jesus tem ido à tua casa? Tem ido? Tem. O que pode acontecer? Eu relacionei. Olha, Jesus, ele esteve em 12 casas. 12 casas. Eu trouxe somente 4 casas aqui. Em que Jesus entrou nessas casas e fez algo novo acontecer. Porque eu creio que quando Jesus entra numa casa, a casa nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Porque algo novo acontece ali.
Eu estive visitando uma família ontem à noite. É muito bom estar na casa de irmãos em Cristo. A gente ora quando chega e a gente ora quando sai. E a gente sempre pede, Senhor, faz algo novo acontecer nessa casa. E Deus faz, irmãos. E Deus faz. Então, algumas coisas acontecem quando Jesus entra na nossa casa. Primeiro, Jesus entra na nossa casa para trazer vida. Abra sua Bíblia em Lucas. Por isso que eu pedi para vocês deixarem a Bíblia, apóstolo. Aí, Lucas, vamos ver o que Lucas diz a respeito disso. Lucas, no capítulo 8. Lucas 8. Versículos. Estou com dificuldade de abrir o meu documento aqui, né? Mas vamos ver, uma hora eu consigo. Alguém pode ler aí Lucas capítulo 8, 41 e 42 e o 51 até o 56. O que diz aí, Silvia? Rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Ok, agora leia do 51 ao 56. No mesmo capítulo. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, chamou: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou e logo se levantou, e Jesus mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Ok, fica com o microfone aí, Silvio, que eu vou pedir para você ler outros textos. Primeira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa casa, ele entra para nos trazer vida. Que vida é essa? Não é a vida propriamente física, porque isso não acontece, isso não é corriqueiro, alguém morto voltar a viver. Essa menina morreu de novo, lógico, ela morreu de novo. Mas não é só essa vida, mas estou falando a vida espiritual, a vida existencial. E a morte acontece não quando esse corpo se vai, mas quando a gente para de sonhar. Quantas pessoas estão vivas no físico, mas existencialmente já estão mortas? Deixe-me dizer uma coisa, só Jesus fala aos mortos. Só Jesus fala aos mortos. Pessoas que são mortas espirituais, mas Deus traz a vida. Quantas vezes há na nossa casa pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas existencialmente? Quando Jesus entra na nossa casa, ele traz essa vida de volta, traz essa alegria de volta, traz esse significado de viver de volta. Eu me lembro, na nossa casa era muita confusão, a família. Minha mãe e 6 filhos. Quanta confusão aconteceu naquela casa, ou acontecia naquela casa. Nós estávamos ali em família, mas havia muito conflito. Não existia alegria, existia muita confusão, muita inimizade na nossa casa. Mas eu lembro quando Jesus entrou na minha casa. Ele trouxe vida para casa. Começou na minha mãe. A minha mãe passou a viver, depois minha irmã passou a viver, eu passei a viver, meu irmão passou a viver. Porque Jesus traz essa vida novamente.
Quantos lares hoje, mesmo lares cristãos, a morte na casa. A morte na casa. Jairo, era um religioso, devoto, mas ele tinha um problema sério. Você sabe, quando mexe com o filho, complica, não é verdade? Se o nosso filho não está bem, a gente não está bem também. Mas ele vai à pessoa certa, alguém que poderia trazer a filha dele de volta. É interrompido isso, porque no texto, entre os dois textos que nós lemos, nós temos aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, mulher que já estava padecendo de uma hemorragia por 12 anos, havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos sem solução. Os irmãos conhecem o texto, aquela mulher, ela se dispõe a buscar Jesus, toca nas vestes de Jesus, Jesus diz, olha, quem me tocou? Os discípulos do Senhor, muitos te apertam. Jesus fala assim, mas eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher foi curada. Depois volta novamente a Jairo. Jesus vai e traz a filha de Jairo de volta à vida. Primeira coisa que acontece na nossa vida, na nossa casa, quando Jesus entra, é vida. É vida. E não essa vida como aconteceu a respeito da filha de Jairo, mas a vida no sentido da gente sorrir de novamente, de a gente se alegrar de novamente, de a gente sentar à mesa novamente, de a gente compartilhar novamente, de nós vivemos experiência novamente, de a gente se alegrar novamente. Não significa que não vai ter problema, os problemas existirão sempre, mas a forma, a visão que eu tenho a respeito dos problemas, ela muda. Porque quando Jesus entra na nossa casa, vida nova acontece. Amém? Vida nova acontece. Nós não permanecemos mais os mesmos. Há lares que você entra, você sente assim um clima tenso o tempo todo. Há morte na casa. Há morte. A casa precisa viver novamente. E Jesus faz isso quando ele entra na casa. Será que há alguém na tua casa que precisa ser trazido à vida novamente? Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Que Jesus tem esse poder de entrar na casa e fazer algo novo acontecer. O que mais entra na casa? O que mais acontece quando Jesus entra na casa? Aí. Jesus vem à nossa casa para trazer o perdão. Lucas 5, Silvia, de 29 a 32. Lucas 5, de 29 a 32. Olha o que Jesus faz quando ele entra na casa. Fez-lhe Levi um grande banquete com sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. E não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus entra na casa, ele traz o perdão. Os irmãos sabem que perdão, a palavra perdão, é uma perda grande. Perda, perdão. Quando há o perdão, a gente perde. Quando você perdoa alguém, você vai perder alguma coisa de você. Por que as pessoas não perdoam umas outras? Porque elas não querem perder delas. Ah, eu não perdoo mesmo porque eu não vou me rebaixar. Já viram pessoas dizendo assim? Ah, eu não perdoo mesmo porque eu não vou me diminuir diante dessa pessoa. Para você perdoar, você tem que perder. Perdão é uma perda grande. Você tem que compreender essa pessoa. Você tem que entender que você também pode cometer o mesmo erro. Você tem que perder um pouco do seu orgulho. Então você perde. Quando Jesus entra na nossa casa, ele traz perdão. No caso de Levi, era um cobrador de impostos. E na época de Jesus, os publicanos, ou os cobradores de impostos, eram muito mal vistos. Por quê? Porque eles exploravam
a população, não é? Os mais pobres, para beneficiar o governo romano. Então, quando eles passavam nas praças, eles eram vaiados, eles eram xingados, porque eles eram aqueles que exploravam o povo para o governo romano se darem bem. Mas Jesus entra na casa, na ambiência de Levi, para trazer perdão, porque eles roubavam o povo. Deixe-me dizer, há muitas casas que precisam do perdão de Jesus. Tanto aquele que perdoa perde de si mesmo, como aquele que pede perdão tem que reconhecer o seu erro, a sua falta. Há casas hoje que precisam do perdão de Jesus. Precisam reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua deficiência espiritual, a sua mazela espiritual, a sua miséria espiritual. E dizer assim, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha casa. A partir de mim, me perdoa. Jesus traz perdão. E deixe-me dizer, lá em Isaías diz que quando Jesus vê os nossos pecados, e nós reconhecemos quem nós somos, diz que lá que ele lança os nossos pecados no fundo do mar e deles não se lembra mais. Ainda que os nossos pecados sejam como o carmesim, como a escarlata, já viu o carmesim? É aquele vermelho bem vivo, bem forte. Ainda que os nossos pecados sejam assim, ele nos perdoa. Porque Jesus faz isso quando ele entra na nossa casa e traz perdão aos nossos pecados. Jesus não é aquele que lança em rosto, como nós fazemos com o nosso semelhante muitas vezes, não é? A gente perdoa, mas fica lançando em rosto. Eu não esqueci não, viu? Nós somos baús, não é? A gente sempre traz à tona, traz de volta aquilo que deveria ficar lá atrás. Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso. Por isso que nas nossas orações nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Na quarta-feira nós estivemos aqui reunidos, e uma das pessoas que estiveram conosco na reunião, a oração, uma das coisas que foi dita na oração dela, é que ela disse assim, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Porque nós pecamos de várias maneiras no nosso dia, não é verdade? Pergunta, quantos pecaram hoje? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Me diga uma coisa, quem não está em pecado? Não é? Nós fizermos uma análise de nós mesmos, olhar para dentro e ver que nós estamos sempre em falta com Deus. Há um pastor que trabalha na mesma empresa que eu, que ele gosta muito de fazer uma pergunta para mim, para as pessoas, falou assim, consciência tranquila hoje? Eu falei, nunca eu estou com a consciência tranquila. Consciência tranquila eu posso estar em relação ao meu semelhante, mas diante de Deus não, irmãos. A gente está sempre em dívida. Mas Deus é tão bom que Ele olha para mim, olha para você e diz assim, olha, Ele é limitado sim, mas como eu amo esse homem, como eu amo essa mulher. Ele se reconhece como tal, como pecador que é. Irmãos, quando a gente não se reconhece pecador, Deus não tem como fazer nada na nossa vida. Por isso, não se impressione quando alguém disser para você assim, ó, eu sou justo. Agora, se impressione quando alguém disser assim, olha, eu estou em falta com Deus. Quando a gente diz assim, olha, eu estou em falta com Deus, há como o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Porque Paulo diz, quando eu estou fraco, aí eu me sinto forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tente salvar alguém que está se afogando. Enquanto ele estiver se debatendo, é difícil salvar. Quando ele perde as forças, aí é fácil você tirar ele das águas. Nós somos assim. Quando nós estivermos nos debatendo com Deus, não há como Deus fazer algo na nossa vida. Mas quando a gente fala, Senhor, eu estou fraco. Eu estou fraco. Por mim mesmo eu não posso. Pois bem, meu filho, porque você não pode. Deixa eu agir na tua vida. É a oração do fariseu e o publicano, né? Os dois vão ao templo, o texto diz que os dois foram ao templo para orar. E o fariseu, ele dizia, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, não dizimam, não fazem isso, não fazem aquilo. Eu não sou como eles. Mas o publicano, que na visão dos homens era um pecador, o publicano
diz o texto que ele não tinha ousadia de olhar para cima, mas de cabeça baixa, ele batia no peito dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. O texto diz que esse desceu justificado, mas aquele já havia recebido a sua recompensa. Recompensa aqui é dos homens. Mas pergunta, nós queremos receber a recompensa dos homens ou de Deus? Há muita gente preocupada com a sua reputação e não com a sua consciência. Nós devemos nos preocupar com a nossa consciência e não com a nossa reputação. Ter boa reputação é muito bom. É muito bom. Não estou dizendo que seja ruim. É bom nós termos boa reputação diante dos homens. Mas acima da boa reputação, a gente tem que ter uma consciência tranquila diante de Deus. E uma consciência tranquila começa com reconhecer quem nós somos diante de Deus. Que nós somos fracos e dependemos da graça dele. Por isso, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele disse: eu não tenho de que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Não há bem nenhum em mim, não há glória nenhum em mim. E João Batista olha para Jesus e diz assim: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Enquanto nós estivermos sentados no trono, nós não temos como servir a Deus. Nós servimos a Deus aos pés dele, reconhecendo quem nós somos. Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Perdoa a forma como eu pensei, perdoa a forma como eu falei, como eu procedi diante de ti e diante dos homens. Quando a mulher de Potifar dá em cima de José, José não estava preocupado com a reputação dele diante de Potifar, mas ele diz à mulher assim: eu não vou cometer esse pecado contra o meu Deus. Não é contra o ser humano, a gente peca diante de Deus em primeiro lugar. Por isso que nós devemos dizer sempre: Senhor, perdoa os meus pecados. E Jesus entra na nossa casa e perdoa os nossos pecados. Jesus entra na tua casa e perdoa os teus pecados. Sim, perdoa os pecados da tua família. Deixa-me dizer, você, pai e mãe, siga o exemplo de Jó. O exemplo de Jó é um dos exemplos mais maravilhosos que tem na Bíblia. Dizia que pela manhã, pela madrugada, ele orava, intercedendo pela vida dos seus filhos. Se por acaso, porventura, eles viessem a cometer um pecado, ele já orava a Deus pelos seus filhos. Ele queria que Deus entrasse na sua casa e perdoasse os pecados dele e dos seus filhos. Orem pela vida espiritual dos seus filhos. Jesus faz isso quando ele entra na nossa casa. Muito bem. Terceiro, o que Deus faz, o que Jesus faz quando ele entra na nossa casa? Jesus vem à nossa casa para trazer vida. Lucas 8, 41. Já foi. Isso. Vida. 4. Jesus vem à nossa casa para trazer ao quê? A palavra de Deus. Esse é um dos textos mais significativos quando nós pensamos em Jesus vindo à nossa casa para trazer a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus fez aí nesta casa. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ok. Quando Jesus entra na nossa casa, ele traz a palavra. Os irmãos conhecem o texto, não é? Está também lá no Evangelho de João, capítulo 11. Quando Jesus entra nessa casa, aliás, é uma das casas mais frequentadas por Jesus, que estava em Betânia, a casa de Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Nós muitas vezes estamos muito atarefados com coisas, a gente se preocupa muito em ser braçais, em fazer o tempo todo. Isso acontece na nossa casa, isso acontece aqui na igreja. As pessoas estão muito preocupadas em fazer.
Nós somos conhecidos como aqueles que estão mais preocupados em fazer do que pensar e ser. A diferença entre ser e fazer. Muitas vezes nós precisamos fazer sim, mas muitas outras vezes nós precisamos ser. E para ser, nós temos que ser reflexivos, pensadores, parar um tempo. Nós andamos tão atribulados na vida, tão preocupados com coisas, que a gente esquece de sentar, parar e ter um tempo de reflexão na nossa vida, de aprendizado. É como aquele pastor que estava, um pastor conhecido, né? Ele fala isso num dos sermões dele, que ele estava no gabinete e estava a Bíblia, comentário aqui, não é? Vários livros assim, e o esboço aqui, e ele estudando. E alguém bateu na porta, ele pediu para entrar, e alguém falou, pastor, o senhor não está fazendo nada? Dá para o senhor vir aqui que eu tenho um problema para resolver? Ele falou, como é que é? É, porque eu tenho um problema, dá para o senhor dar uma chegada aqui? Ele falou, você disse que eu não estou fazendo nada. O senhor está sendo... Ele falou, como não estou fazendo nada? Eu estou estudando, estou lendo, estou aprendendo, estou preparando a comida para vocês. Há pessoas que elas querem ver que as outras estejam se movimentando, porque isso dá significado a elas. Nós precisamos parar um tempo. Nós estamos muito agitados com muitas coisas, porque o nosso cotidiano tem sido assim. A gente está vivendo o dia seguinte nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz o quê? Basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver o presente. A gente está muito pré-ocupado, ou seja, ocupado antecipadamente de uma coisa que não aconteceu ainda. Se há 2 dias pelos quais nós não podemos fazer nada nessa vida, é o dia de ontem e o dia de amanhã. Tudo que nós temos é o presente. O presente que eu acabei de falar já faz parte do passado. E o passado que eu acabei de falar já faz parte do passado. O segundo já fez parte do passado. Tudo que nós temos é o presente. Então nós muitas vezes precisamos parar e não ser como Marta, mas como Maria. Porque Jesus entra na nossa casa para ter esse tempo conosco. E Maria é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia. Ela aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. E as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Deixe-me dizer. Quando Jesus entra na nossa casa, ele quer que a gente se coloque aos pés dele. Jesus não está preocupado com os quitutes que Maria está fazendo. Porque, segundo a tradição, elas fabricavam quitutes para vender. Mas Jesus não estava preocupado com a comida. Jesus está preocupado com outra comida que ele queria dar a elas, porque essa comida teria implicações na eternidade. É uma comida que nós, ao ingerirmos, nós não teremos mais fome. Porque Jesus disse que todas as coisas passarão, mas a palavra deles jamais passará. Percebe? Deixe-me dizer, a mim e a você que está aqui hoje, e aqueles que assistirão o vídeo da pregação desta manhã, eu e você estamos muito ocupados para ouvir a palavra de Deus. Nós não deixamos nossos afazeres para ler a palavra de Deus, para orar. Ah, pastor, mas eu oro no carro. Você, muito bem, você fala com Deus, mas você tem tempo para ouvir Deus? Porque se não for assim, é apenas um monólogo, não é um diálogo. Ah, eu oro no carro, mas você está prestando atenção no trânsito, você não tem tempo para ouvir. Você está em casa, eu oro varrendo a casa, mas você não está ouvindo o que Deus está querendo dizer. Nós precisamos relaxar. Nós precisamos flutuar. Se eu colocar uma mesa e uma cadeira aqui, sentar na cadeira e colocar os meus pés na mesa, esta é uma visão de quê? O que você pensa quando alguém está sentado e colocado os pés em cima da mesa? É o quê? Relaxando. Ou relaxado. Não é? Ou ocioso. Folgado. Você pode dar vários adjetivos aí. Mas nenhum de nós pensamos assim, fulano está
recostado sobre uma poltrona, com os pés na mesa, fazendo algo muito importante. A gente não pensa assim, pensa? Deixa-me dizer, você precisa fazer isso de vez em quando. O problema é que a gente busca Deus só quando a gente precisa de alguma coisa. O problema é esse. Que a gente quer falar com Deus, mas não quer ouvir a Deus. E Deus nem sempre quer conversar conosco para nos dar alguma coisa. Deus quer interação conosco. Deus quer trazer uma palavra para nós. Eu dizia para 2 irmãos hoje que eu estava indo a uma igreja hoje de manhã, socorrer lá, resolver um problema com o pastor, e Deus falou claramente algo para mim. Claramente, irmãos. Algo que eu tenho que trazer para a igreja, que eu vou compartilhar no domingo que vem para a liderança. Claramente, porque Deus falou comigo. Eu não tive a menor dúvida que Deus falou comigo. E na quinta-feira, Deus começou a falar uma outra coisa comigo em relação à igreja. Mas para que isso aconteça, a gente tem que parar um pouco. Parar! Porque Jesus está querendo trazer uma palavra para nós. No meio de uma turbulência que nós estamos vivendo, irmãos, a gente precisa renunciar um pouco do nosso tempo com outras coisas e dar ouvido à voz de Deus. Porque Deus não nos criou para viver só o que estamos vivendo. Deus criou o casal no jardim. E o texto diz que pela viração do dia, ele passeava no jardim com Adão. Eu fico imaginando, a nossa mente é fértil, né? Eu fico imaginando essa conversa de Deus com Adão. Não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia as redes sociais. Não haviam as notícias que nós temos hoje. Mas eu imagino Jesus falando sobre o jardim, como poderia ser cuidado, quais frutas que poderiam ser colhidas, qual a relação dele com Eva. Tinha conversa ali. E Jesus criou aquele casal e criou a todos nós para haver interação, para haver conversa. Mas sabe, com o decorrer do tempo, o homem se tornou tão egoísta. E o egoísta é o egoísmo é o excesso do eu em mim. Quer dizer, eu me encho tanto de mim mesmo que não há lugar nem para o homem e nem para Deus. Então, com o decorrer do tempo, nós nos tornamos tão egoístas que nós só queremos de Deus e das pessoas e não estamos parando para ouvir nem Deus e nem as pessoas. E Jesus entra na nossa casa querendo ter um bate-papo com a gente. Jesus entra na nossa casa e dizer para mim, chefe de família, pastor, dizer assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, faz desse jeito. Você como pai, você como avô, faz desse jeito. Jesus está falando para cada um de nós esta manhã, que Ele quer comunicar a você o desejo que Ele tem para você e para a tua casa. Então por que não há cura na casa, não há vida na casa, não há perdão na casa, não há palavra na casa? Porque Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E você não está abrindo a porta para mim, para que eu possa entrar na sua casa, sentar à mesa com você, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, e comunicar o meu desejo, o desejo que eu tenho para você e a sua família, para que vocês sejam bem-sucedidos em todas as coisas. Jesus continua batendo na porta de muita gente, mas tem muita gente que continua não abrindo a porta para Jesus. E pessoas estão andando em círculo o tempo todo. Sabe por quê? Buscando solução nos livros de autoajuda, buscando solução nos gurus da religião, buscando soluções nas suas capacitações e habilidades, mas não buscam solução naquele que continua batendo na porta.
Lamentavelmente. Lamentavelmente. E as pessoas esperam a semana toda, achando que a igreja vai solucionar o seu problema. Sendo que Jesus está lá na porta da sua casa, batendo na porta, e ela não abre a porta. Lamentavelmente. Então, são 12 casas. Jesus visitou 12 casas. Essas são 4 casas. É possível que eu traga mais essas 8 casas para os irmãos para a gente estudar sobre isso. Mas finalizando, eu quero dizer, concluindo aí, nós podemos dizer o seguinte, ou não o seguinte. Abra a porta da tua casa. Faz esse propósito na sua vida. Sai daqui e não fala assim, olha, isso que o pastor falou aí foi muito legal, tal, e eu vou pensar sobre isso. Não. Toma essa decisão agora. Fala assim, a partir de hoje eu quero abrir a porta da minha casa. E não esconda tudo aquilo de errado que tem naquela dispensazinha que mal você consegue fechar a porta para esconder. Sabe que a tua vida e a minha vida às vezes é assim, né? A gente esconde, tem um lugarzinho, um quartinho, que a gente pega a bagunça e coloca tudo lá dentro, porque a visita está chegando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir a porta da nossa casa e deixar tudo pronto para que Jesus entre, veja tudo, sente conosco e diga, vamos ajeitar essa casa aqui. Vamos ajeitar a vida dos teus filhos, vamos ajeitar a tua vida profissional e espiritual, vamos ajeitar a tua vida ministerial, vamos ajeitar a tua vida relacional, vamos ajeitar tudo na tua casa para que a tua casa seja diferente a partir de hoje. Porque eu creio, irmãos, quando Jesus entra na casa, não fica do mesmo jeito. Algo novo acontece. E fique em pé que eu quero orar pela tua casa agora. Quando a gente fala casa, a gente fala tudo, inclusive os casamentos, né? Para Deus orar, para Jesus entrar na casa e ajeitar os matrimônios. Para Jesus entrar na casa e resolver e ajeitar os relacionamentos familiares. Quantos pais estão contra os filhos? Quantos filhos contra os pais? Quantos casais hoje vivem um divórcio existencial? Não está no papel, mas é assim. É um divórcio ali. Os dois moram juntos. Não são mais marido e mulher, são irmãos. Não compartilham mais das suas intimidades. Não é? É um sem número de divórcios que existe hoje. Não oficializados, mas existenciais. Quantas empresas hoje, patrões e empregados não se comunicam mais? Funcionários não se comunicam mais uns com os outros? Nós temos que pedir que Jesus entre na nossa casa para melhorar os nossos relacionamentos. Deixe-me dizer, a igreja é uma casa. Nós estamos aqui, somos uma família. Que Deus não permita, que Jesus não permita que esta casa aqui não esteja em concordância, em consonância com a vontade dele, mas que Jesus permaneça nessa casa aqui, abençoando esta casa chamada Redeemer Brazilian Christian Community. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque Jesus continua batendo na nossa porta, Deus. Porque ele insiste, Pai, mas não invade. Porque ele só tem coisa boa para nos trazer. Nós não queremos exatamente as bênçãos dele, mas queremos em primeiro lugar a convivência com ele. Nós queremos em primeiro lugar, ó Deus, estar com ele. Ouvir, ó Deus, a palavra que ele tem para nós. Que nós queremos, bem, Pai, nós queremos o perdão dele. Nós queremos a cura. Nós queremos a vida. Nós queremos, Pai. Nós não queremos, em primeiro lugar, coisas. Porque nós estamos primeiro buscando o Teu reino. E as coisas nos serão acrescentadas. Pai, que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Para que Deus mude o nosso coração. Eu imploro, ó Deus, por aqueles que aqui estão, que não entregaram ainda suas vidas a Jesus. Que eles possam abrir a porta do seu coração. Não abrir a porta do seu coração para uma religião,
Não é, ó Deus, pelo contrário, religião é pernicioso, é maléfico. Que eles abram a porta do seu coração para Jesus, porque Ele é a razão maior da nossa existência. Entra na nossa casa, entra na nossa vida. Mexe com a nossa estrutura, sara todas as feridas. Eu te peço por eles, sim. Os problemas continuarão a existir, ó Deus, mas a visão a respeito dos problemas serão outras. Porque a promessa do Senhor Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que esse dia seja um dia de decisão. Para aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, que eles decidam hoje. Hoje. Porque hoje a tua palavra diz que é o dia aceitável. E para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que eles abram, escancarem ainda mais as portas de suas casas. Para que todo casamento seja 3. Para que toda família tenha um membro a mais na sua família. E Jesus, ó Deus, participe inteiramente destas casas. Porque famílias melhores comporão uma igreja melhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque essa palavra toca o meu coração. E eu creio que toca o coração de todos aqueles que aqui estão. Nós oramos assim, ó Deus. Crendo, ó Deus, na transformação que o Senhor estará fazendo em cada vida aqui presente. Em nome de Jesus. Amém e amém.